Eclesiastes 12, verso 1. Vamos lá juntos? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Eu quero falar hoje sobre quando Deus se torna o nosso adversário. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, estamos clamando a Ti para falar hoje conosco, falar a palavra viva do Senhor, tocar nossos corações, mexer com a nossa estrutura, Senhor, mudando-a, transformando-a e purificando-a de todo mal. Abençoe a todos irmãos presentes neste lugar. Fala, preenche, guia, ilumina a cada um, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Salomão se tornou o terceiro rei de Israel, depois da morte de seu pai, Davi. Salomão estava destinado a ser o mais exaltado de todos os reis, de todos os tempos. Deus lhe apareceu em sonhos, ele deu grandes promessas. Enquanto reinava sobre Israel, Salomão também se dedicava a outros grandes empreendimentos, tais como Salomão tornou-se construtor, passando a maior parte do tempo com arquitetos e empreiteiros. Se tornou um homem de grande visão e ousadia, um espírito aventureiro, fazendo grandes descobertas. Salomão tinha a atenção ligada à paixão por construir prédios magníficos, tanques, vinhas, jardins e pomares. Construiu o maior templo do mundo, passou 13 anos construindo para si um palácio esplendoroso. Projetou um recanto de verão incomum nas florestas do Líbano, construiu o tribunal para o júri, fortalezas, cidades de pedra, quartéis para carros de guerra, edificou novas cidades em terras distantes. Projetou construir grandes jardins, pomares e parques magníficos. Edificou reservatórios, tanques e aquedutos para levar água para Jerusalém. Se dedicou à pecuária, promovendo a procriação de grandes rebanhos de gado, carneiros e cavalos exóticos. Possuía 1.400 carruagens, 12.000 cavaleiros. Flávio Joséfo, historiador, relata que os condutores das carruagens tinham longos cabelos banhados com ouro em pó, cabelos que flutuavam ao ar, e vestiam túnicas de púrpuras vindas de Tiro. Salomão construiu navios para desbravar os mares. Adquiriu ouro, marfim, prata, finas roupas, couro, especiarias, pavões e outros animais raros. Fez para si um grande trono de marfim recoberto todo em ouro. Suas taças eram de ouro. Havia fartura de alimentos e frutas em seu palácio. Tinha tanta riqueza que não conseguia contabilizar. Distribuía abundantemente joias para os seus convidados e esposas. Promovia grandes banquetes com apresentações de seus corais e orquestras particulares. Deliciava os convidados com muita música, vinho e dança. A rainha de Sabá perdeu o fôlego ao contemplar a guarda de elite de Salomão em todo o seu magnífico esplendor. Carruagens douradas de gigantescos contingentes de guarda-costas, cavaleiros e atendentes. Mas o que a rainha Sabá não sabia é que Salomão estava prestes a se tornar o homem mais solitário e desiludido de todos os tempos. Cada novo projeto de construção, cada nova aquisição o deixava mais fragmentado e desencantado interiormente. O sucesso foi se tornando em ruína. Salomão não conseguia perceber o seu declínio espiritual. Sentia-se autoconfiante, superior ao inspecionar o império, mas não conseguia inspecionar o seu próprio coração. Quando as coisas visíveis são a atração e o centro das atenções,
é o mundo material, o coração se esfria rapidamente. Então a Bíblia diz que Salomão, que tinha tido uma experiência real com Deus, inegavelmente uma experiência única e singular, a Bíblia diz que Salomão acabou se tornando escravo de sua própria vaidade. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eclesiastes 2:11. Salomão não parou por aí. Sua vida espiritual estava em queda ascendente, ou seja, enquanto subia, descia. Quando o homem se afasta de Deus, um abismo chama outro abismo. Salomão tinha uma terrível controvérsia na alma e permitia que a cobiça tomasse conta dele. Salomão se entregou aos prazeres ilícitos da carne. O escritor de primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 1, começa dizendo: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e a elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. A Bíblia diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Salomão se tornou idólatra. O escritor de Reis continua dizendo: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. 1 Reis 11, de 1 a 8. Salomão tinha escrito sobre o perigo da cobiça. Ele próprio tinha falado sobre isso. Agora se encontrava amordaçado por ela. Em Cantares, Salomão disse assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares 2,15. Salomão permitiu que as rapozinhas entrassem em sua vinha. 1000 rapozinhas haviam assaltado a sua vinha, devorando os lindos frutos de sua comunhão com Deus. 700 esposas, 300 concubinas. Salomão se tornou solitário. O Senhor se retirou de Salomão. Está escrito: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara: busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Cantares 5, verso 6. Este é o dia mais triste da vida de um homem ou de uma mulher, de um rapaz ou de uma moça, quando ele brinca com o mundo e descobre que Deus foi embora. O meu amado se retirou, procurei, mas não o encontrei. Meu Deus, misericórdia, tenha compaixão de nós, que nós percamos tudo menos o Senhor, que nós possamos ficar só com a roupa do corpo, mas com Deus na nossa vida. Não tem riqueza, não tem glória,
não tem luxo, não tem prazer, nada. Por quê? A ausência de Deus é a pior de todas as punições. Salomão havia bebido da água da vida, havia comido do pão do céu, havia conhecido o lírio dos vales e a rosa de Saron. Agora, porém, não podia mais encontrar o refúgio da presença de Deus. Estava só. A gente começa até a ter dó de Salomão, pois ele ainda queria ter a intimidade com Deus, mas não podia. Por isso ele disse em sua velhice: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. E por fim a Bíblia diz que Deus, o Senhor, se indignou contra Salomão. Quando Deus se torna o nosso adversário, está escrito: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviava o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. 1 Reis 11, verso 9. Deus removeu a sua mão de Salomão. Agora Deus era o seu adversário. O reino lentamente perderia toda a sua glória e logo seria dado a outro. Salomão se tornaria apenas uma sombra do que foi. Deus basicamente disse a Salomão neste tempo: por fora as pessoas não notarão nenhuma diferença, mas por dentro, aos poucos, você irá se desintegrar. Você saberá que não estou mais trabalhando contigo. Você ficará sozinho. Você perderá a unção por causa do pecado. A partir daquele dia, a cerca da proteção, da misericórdia, do amor infindo de Deus, a cerca foi derrubada. E Deus permitiu, na realidade a Bíblia usa uma palavra, um termo bem concreto. A Bíblia diz que Deus incitou os inimigos para oprimir Salomão. Está escrito: levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita. 1 Reis 11, verso 14. E no verso 23 diz: também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada. Mas o pior golpe veio da própria família, quando Jeroboão, filho de uma serva, levantou a mão contra o rei. Salomão havia honrado a Jeroboão. Salomão amava este rapaz. E Salomão deu a ele um cargo de grande honra no seu reinado, colocando ele como encarregado da sua própria casa. Mas o jovem Jeroboão levantou a sua mão contra o rei, rebelou-se e se revoltou contra o seu benfeitor. Agora Salomão tinha inimigos do lado de dentro e do lado de fora. Vamos fazer uma aplicação muito objetiva dessa mensagem. Vamos concluir fazendo um breve contraste entre essa experiência trágica de Salomão, que experimenta um tempo tão glorioso, e depois desce uma condição tão vil, tão pobre. Mas antes de fazer esse contraste, deixa eu dizer para você, o verso que nós lemos no início, Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador. Aliás, as palavras finais de Salomão indicam que ele arrependeu, indicam que ele voltou para Deus. Sofreu a perda, sofreu a solidão, o desespero, foi humilhado, mas ele voltou para Deus. O que ainda deixa para nós uma luz, mostrando que Deus é benigno, misericordioso, e que fará tudo para não perder nenhum de nós. Ainda que para isso ele tem que nos submeter a algumas provas duras, para colocar o nosso coração no lugar certo. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? É mais enganoso do que todas as coisas. Sua maior luta, a minha maior luta, é contra o nosso coração.
Às vezes ele quer ser atraído, aceita ser chamado a atenção por este mundo. E às vezes nos surpreendemos com as nossas próprias imaginações. E ficamos de imediato também envergonhados, porque o Espírito de Deus que habita dentro de nós nos lembra rapidamente, disse: você não foi ungido para isso. Você foi ungido para Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus. Vamos então fazer um paralelo entre Salomão e Paulo, para terminar. Como Salomão, Paulo também foi visitado inicialmente pelo Todo-Poderoso 2 vezes. Uma vez na estrada de Damasco, quando o Senhor lhe falou pessoalmente. Segunda vez na casa de Judas, em Damasco, quando recebeu o Espírito Santo. Deus falaria com Paulo em outras ocasiões, mas inicialmente essas dois grandes momentos é que vão marcar a conversão e o surgimento do apóstolo Paulo. Paulo poderia ter prosseguido na força dessas duas experiências iniciais. Poderia ter viajado dando o seu testemunho sobrenatural no mundo inteiro. E isto teria sido algo muito entusiasmante. Só com essas duas experiências, Paulo poderia comover o mundo. Porém, Paulo ouviu Deus chamando-o para algo mais elevado. Eu não sei quantas experiências você já teve com Deus, mas eu quero dizer para você que isso é só o começo. Não pare por aí. Não tenha isso como o fim do seu conhecimento de Deus, porque se você parar por aí, o cristão que não nasce de novo para crescer, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Se nós não pensarmos assim, vamos estacionar e vamos regredir. Então, não importa a experiência que Deus já te deu, Deus quer que você avance, caminhe em direção a outras experiências. Foi isso que Paulo fez. Paulo não ficou com aquelas duas experiências para contar testemunhos, ele foi atrás de experiências maiores e mais profundas com Deus. Interessante, Paulo ouviu o mesmo chamado que Salomão ouviu. Paulo ouviu o amado dizendo: venha para o meu jardim, aprenda de mim. Salomão ouviu esse chamado, mas ele parou num determinado momento da sua caminhada. Porém, Paulo correu atrás do seu amado. Logo após a sua conversão, Paulo foi para a Arábia. E a Bíblia, todo mundo concorda que Paulo foi para um lugar deserto, um lugar onde ele ficou só na presença de Jesus, porque não importava se ele viu a luz na estrada de Damasco, se Deus falou com ele na casa, ali na rua direita em Damasco, batizando ele com o Espírito Santo, com Ananias orando por ele. Paulo disse: eu quero conhecê-lo. Então ele foi para a Arábia atrás do seu amado, em busca de conhecer profundamente o seu amado. Ele mesmo escreve dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Filipenses 3, de 7 a 11. A vida inteira de Paulo foi vivida à luz dessa busca. Ele nunca parava. Paulo sabia que a batalha só cessará na eternidade. Enquanto aqui vivermos, teremos que optarmos diariamente para viver para Cristo, para cultivar a vida em Cristo, a vida no Espírito. Onde estamos agora em nossa caminhada cristã? Parados, contemplando o mundo, distraídos com as coisas
efêmeras deste mundo, ou nós estamos empenhados numa busca espiritual de aperfeiçoamento, de caráter, de refinamento, de vida espiritual? Onde estamos? Oramos mais hoje do que antes, no passado? Estamos lendo e estudando a Bíblia com mais afinco do que quando aceitamos a fé? Amamos mais? Pregamos mais? Ou estamos naquela fase do saudosismo? Em tanto tempo atrás eu fazia isto, tantas épocas atrás eu fazia aquilo, eu ajudava, eu trabalhava, eu ia, eu voltava. Está na hora, irmãos, de nós nos levantarmos, estabelecendo um novo princípio de vida espiritual dinâmica. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que Deus tem para você, você ainda não experimentou nem um décimo do que Deus tem para você, nem um milésimo. Paulo sabia que Cristo era inesgotável, que o conhecimento de Cristo e a busca do conhecimento e da intimidade com Deus era para ele o maior desafio da sua vida espiritual. É preciso descobrirmos de forma clara, bíblica, o que é viver em Cristo. O que é viver em Cristo? O que é viver em Cristo? Paulo diz: conheço um homem em Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. O que é viver em Cristo? Primeiro, viver em Cristo é não confiar na sabedoria ou na capacidade humana. Por mais que você seja uma pessoa preparada em uma universidade, em uma pós-graduação, esteja avançado em conhecimento, você ainda não adentrou no núcleo, na essência do conhecimento espiritual. Ele é muito mais abrangente do que você imagina. Não confie, então. Viver em Cristo é não confiar nessa sabedoria. Paulo diz: considero tudo que eu ganhei na faculdade, no entendimento, na vida de rabino, na honra, na erudição, no conhecimento de línguas, idiomas, na interpretação, na exegese. Nada disso eu considero como esterco. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero a essência, eu quero Ele, eu quero a plenitude dEle na minha vida, a virtude, o poder dEle, a glória dEle, o amor dEle. Não confie na sabedoria e nem na capacidade humana. Coloque de lado tudo que você acha que você tem, que é muito grande, é muito elevado. Coloque de lado. Aproxime-se de Jesus como aquele que não tem nada, que precisa de tudo ainda. O que significa viver em Cristo? Número 2, deixar toda a autossuficiência e depender somente do Senhor. Não pense que você já pode fazer as coisas sozinhos. Não pense que você pode resolver as coisas sem orar. Não pense que você pode tomar decisões sem primeiro buscar a Deus, orar, jejuar, render-se a Deus, dizer: Deus, guia-me. Nunca pense. Isso é fatal, é perigoso. O inimigo está caçando uma brecha para colocar um obstáculo, armar uma armadilha, um laço. Muita gente envolvida em laços, foram pegos subitamente porque distraíram. Terceiro, viver em Cristo é viver uma vida de oração e de entrega. Não vai chegar um momento sequer em nossa vida, nem um dia, em que nós não precisamos de orar. Não vai ter esse dia. Orai sem cessar. A Bíblia diz que Jesus, a plenitude de Deus na terra, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia diz que Jesus, levantando muito cedo, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele fazia isso todos os dias. Não tinha um dia que Jesus não orava. Ele orava todos os dias
e orava várias vezes no dia. Quarto, alimente sempre da palavra de Deus, que é o sustento da alma. Vai para a palavra. Come essa palavra, alimenta essa palavra, deixa ela digerir dentro do seu espírito. Este é o único alimento que não vai para o estômago, vai para o espírito. Você ingere ele, você alimenta dele, mas ele vai para o espírito. Não tem nenhuma história de um homem de Deus do passado que foi o que foi sem a palavra de Deus. Todos amavam e debruçavam sobre a Bíblia para orar. O que é viver para Cristo? 5. Conservar em unidade com o corpo de Cristo. Largue dessa bobagem, desse engano de viver fora da igreja. Tira da sua cabeça essa heresia mortal que vai matar milhares. Eu posso ser crente sem igreja. A igreja pode ter defeitos, a igreja pode ser falha em muitos pontos, mas ainda é o melhor lugar da terra. Basta você dar uma analisada no mundo, nas instituições que estão no mundo. Pensa nas instituições que estão guiando o mundo a isso. Querendo ou não, nós somos as vítimas dessas instituições. As instituições governamentais, políticas, todas de indiscreto, fragmentada pela corrupção, pela mentira, pelo roubo, pelo banditismo. Pensa nas outras instituições. Que instituição você vai achar? Depois da família é a igreja, não tem mais. Com toda a fraqueza que ela tiver e defeito, você tem que entrar aqui para somar e dizer, eu vou ajudar meus irmãos. Se você acha que tem defeito na igreja, então venha com a missão de Deus, de ajudar os que estão defeituosos. Afinal de contas, Deus nos une para isso mesmo, para ver um aperfeiçoamento. A igreja tem que ter a porta aberta para todo tipo de pessoa. Então não vai ter nenhum dia na igreja que não vai ter uma pessoa começando do zero. E que nós vamos ter que ser os professores dela, os mestres dela. Eu e você. Então tem gente que corre daqui da igreja porque achou um defeito em alguma pessoa. É a mesma coisa de um médico sair correndo do hospital porque chegou gente doente. Então fecha as portas e não diga mais que é igreja. Para que isso aqui é um clube religioso. Porque se você ficar escandalizado porque vai achar algum problema na vida de alguém dentro da igreja, se por conta disso você quiser deixar a igreja, então desista de uma vez por todas de falar que é cristão. Porque Jesus, quando chamou os seus 12 apóstolos, não tinha nenhum perfeito. Tinha um Pedro volúvel, parecia uma cana tocada pelo vento. Tinha um Judas que nunca converteu e ia traí-lo, ia negá-lo, ia prendê-lo. Tinha um João que tinha seus defeitos, tinha um Mateus, um Bartolomeu, todos eles. Alguns como nós, outros até piores do que nós. Jesus não deixou nenhum de lado. Juntou eles e disse, venham, vamos aprender juntos, vamos caminhar juntos. Então, se você quer andar a vida cristã, viver a vida de Cristo, viver em Cristo, então una-se ao corpo de Cristo na terra. Ele é formado por esse tipo de gente mesmo. Aqui não é de anjos, não, é de seres humanos que chora, que lamenta, que tem hora que fala o que não deve, erra, mas que volta atrás, pede perdão, e Deus vai trabalhando, e Deus habita no meio desse povo. Número 6, que é viver em Cristo. Como é viver a vida em Cristo? É disciplinar a mente e o coração, sempre filtrando as coisas que passam por esses dois canais da alma. A gente não vai ver coisas só bonitas neste mundo, não. A gente vai ver muito mais coisas feias do que bonitas. Mas filtre. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Limpa, Jesus, lava, Senhor, me apaga da minha mente esse negócio que eu acabei de ver ou de ouvir. Isso não te pertence. Isso é uma forma de Deus nos disciplinar e nos tornar capazes de escolher o bem e negar o mal.
Ah, não, eu queria converter, pastor, ir para uma ilha, ficar lá sozinho. Você vai achar problema lá na ilha também. Você vai achar problema lá na ilha também. Você vai achar na ilha formiga, muriçoca, cobra. Você vai achar uma porção de problema lá também. Então não adianta, a gente converte e continua no mundo. No mundo não no sentido que você faz parte do sistema, mas você fica no mundo como corpo de Cristo, como igreja. A igreja é uma outra comunidade, dentro do mundo, mas de uma certa forma separada do mundo. Mas a gente fica aqui para ser sal da terra, para ser luz do mundo, porque Jesus disse que o mundo precisa de ouvir o testemunho do Evangelho. E quem tem esse testemunho? Nós, a igreja. Então a gente fica disciplinando a nossa mente e o nosso coração para não nos apegarmos. Nós não podemos ser moldados pelo mundo. O mundo tem uma forma e ele quer pôr você dentro da forma, para você pegar o formato dele. Nunca entre nessa forma, não aceite essa forma. O formato da sua vida, a forma é Jesus. Nós temos que parecer com ele. E é isso que está acontecendo. Nós estamos sendo transformados de glória em glória pela presença do Senhor. Nós estamos sendo transformados. Com certeza ainda não somos aquele homem, não somos aquela mulher que deveremos ser. Mas com certeza também não somos quem éramos. Nós Deus está trabalhando em nós. Nossa vida está em processo de aperfeiçoamento e santificação. E por fim, para concluir, a vida, o viver em Cristo, inclui desenvolver a espiritualidade por meio de uma vida plena de comunhão e adoração a Deus. Todos os dias, aprenda a amar a Deus, aprenda a honrar Deus, como você honrou alguém que você amou, um pai, uma mãe, um avô, um tio. Você não amou aquela pessoa, você não honrou ela. Então aprenda a honrar a Deus num nível agora espiritual. Deus é o Pai de todos. Assim como você deve ter boas memórias de alguém que te amou, que você conviveu com ele, que deixou uma marca. Então tome as suas memórias de Deus pela palavra e comece a adorar a Deus. Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é tudo na minha vida. Sou tão pequeno nesse grande universo, mas o Senhor é poderoso. O Senhor vê todos, o Senhor olha para todos, o Senhor cuida de todos. Eis-me aqui, Deus. Minha vida em tuas mãos, Senhor. Me faz compreender a tua vontade, me faz conhecer o seu nome. Guia-me pelas veredas da vida, Senhor. Ilumina, revela, me mostra. Todos os dias você clama a Deus, porque Deus é real na sua vida. Estabeleça uma espiritualidade. Desenvolva uma espiritualidade baseada no amor. Será que Deus é digno de ser amado? Será que Jesus Cristo merece ser amado? Alguém que morreu por mim, deu a vida dele por mim. Será que essa pessoa conquistou o direito de ser amado? Claro que sim. É o melhor amigo, o mais perfeito de entre os milhares. É o amado da nossa alma. Jesus disse: aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Eu vou preparar lugar para vocês, aguardem. Breve eu venho buscar vocês. Nós estamos esperando e dizendo: vem Jesus, vem. Nós estamos cansados deste mundo. Como disse um amigo meu outro dia, disse: Jesus não está demorando muito não, pastor? Eu falei: está demorando. Eu sei que Jesus sabe o que faz, mas para mim que sou humano, já estou cansado desse mundo. Eu quero que ele volte. Jesus quer que você sinta isso mesmo. Não que você diga: ah, Jesus pode voltar quando o Senhor quiser. Não, ele mesmo nos ensinou a orar. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. O que é isto? É Cristo voltando. O reino de Deus é Cristo vindo. Ele ensinou-nos a orar: venha o teu reino. A última oração da Bíblia, sabe qual é? Ora vem, Senhor Jesus.
Pode olhar no livro do Apocalipse, as últimas palavras. Ora vem, Senhor Jesus. Foi a oração do apóstolo João na ilha de Pátimos. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Eu fico pensando naquele momento ali, quando João está terminando a revelação do Apocalipse, escrevendo tudo aquilo. É outro milagre, como Deus, pode ter guiado aquele ancião de quase 100 anos de idade, escrever tudo aquilo com toda aquela precisão. Foi o Espírito de Deus que inspirou os homens na produção da Bíblia. Tem gente que fala assim, eu não creio na Bíblia porque foi homem que escreveu. Ah, é? Tenta escrever uma Bíblia para ver o que sai aí. Chama os professores da universidade e reúnem com eles e diz, olha, eu quero que vocês escrevam todos, cada um vai para um canto aí, segundo a sua experiência, escreva-nos um manual a respeito de Deus. Vai sair nada. Esses homens aqui, que são autores, escritores da Bíblia, nem se conheciam um ao outro, viveram em épocas diferentes, circunstâncias diferentes, não tinham recebido uma incumbência específica, escreveram porque foram inspirados momentaneamente. Mas quando os escritos destes homens foram reunidos, descobriu-se que só havia uma mente guiando a cada um deles. Não existe contradição na Bíblia. Preste atenção no que eu estou te falando. Olha quantas páginas tem esse livro. Qualquer escritor humano, qualquer escritor desses mais famosos que já ouviu falar na história da humanidade, pega um livro dele de 10 anos atrás, 20 anos atrás, compare com os escritos de hoje, você vai ver uma série de contradição. Esse livro aqui demorou 1.600 anos para ser escrito. Não tem uma contradição. Nenhuma. É ou não é o maior milagre da história da humanidade, a Bíblia? A Bíblia é o maior milagre. E o milagre grande é que Deus colocou ela na mão de todo ser humano. É o testemunho divino, para que ninguém diga, eu não sabia. Agora tem muita gente com Bíblia guardada, mas não lê. Não vai adiantar. A Bíblia na gaveta, a Bíblia na estante. A Bíblia no coração. Leia, passa ela para dentro. É isso que vai modificar e moldar a sua vida. Eu estou olhando hoje para vocês e vendo quanto Deus nos ama igualmente. Ele nos dá umas palavras específicas em algumas noites, que nem eu sabia o que Deus queria falar hoje até 4 horas da tarde. Mas eu tenho certeza que Deus falou conosco aqui hoje. Não é difícil também saber que Deus falou, não. É muito fácil. O mais sério de tudo não é chegar à conclusão, Deus falou. O mais sério é nós chegarmos à conclusão. O que eu farei com aquilo que Deus falou? É isso que é o mais importante. Deus sempre falou. Eu não fico admirado e não falo isso, não relato isso como se eu estivesse me engrandecendo. Eu tenho certeza que Deus falou. Não porque eu seja alguma coisa, eu não sou nada. Mas Deus usa até a jumenta, a mula de Balaão. Jesus usou outras pessoas mais improváveis da história. Então não é difícil saber que Deus fala. Agora a questão mesmo é saber o que eles fizeram com a minha palavra. Como é que foi o fechamento? O coração abriu, aceitou, recebeu, permitiu penetrar, criou um novo ideal, tem um novo propósito na vida. A mente agora está trabalhando mais lúcida, mais vívida. Há uma sensibilidade maior para com o céu, para com Deus, para com o Espírito Santo. Seu coração bateu mais forte, você contorceu por dentro, houve o compungir do coração. A gente podia terminar apenas dando a bênção final e despedindo vocês. Mas seria também muito crueldade da minha parte não permitir que alguém expresse o seu compromisso com Deus, a sua resposta com Deus. Seria muita falta de
entendimento espiritual da minha parte, dizer, tá bem, todos já estão abençoados, pode ir embora. Não. A gente tira mais 5 minutos no máximo, e abre a oportunidade para a gente orar junto aqui na frente, só com aqueles que sabem que Deus falou, e você que está dizendo, sim, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu quero guardar a tua palavra no meu coração, eu quero seguir. Estou aprendendo hoje com Salomão que não adianta subir muito alto, mas esquecer de Deus. Não adianta alcançar a glória deste mundo e depois se achar vazio, dizendo tudo é vaidade, não vejo mais alegria em nada. Eu entendi, Senhor, eu vou viver a vida que o Senhor quer que eu viva na tua presença, eu viver em Cristo. Pode vir, irmãos, não fica pensando 2, 3 coisas não. A Bíblia diz que nós não podemos ter um coração dobre. Nós não podemos ser como aquela árvore, aquela folha que o vento bate para lá e para cá, não. Eu estou definido, Deus falou, eu aceito a voz de Deus. Eu quero dizer sim a meu Deus. Algumas coisas foram para mim e eu não vou perder essa oportunidade de dar uma resposta rápida para Deus. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Seja rápido. A Bíblia diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Vamos orar pelos que já vieram, e alguém mais está querendo vir, mas ficou um pouco indeciso. Aproveite que eu estou ainda dando uma esticada aqui na espera, e vem rapidamente. Quanto você pode vir? São estes somente? Vamos orar, obreiros, vamos descer, impor as mãos assim, rapidamente, não precisa de uma oração longa não, uma oração confiante, determinada, cheia de autoridade. Feche os seus olhos então, confie no Senhor, comece a falar com Ele. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, aqui estamos diante da Tua presença, com pungidos no coração, Senhor, tocados pela palavra viva do Senhor, que nos chama para perto do Senhor, que nos traz para Ti. Somos, Senhor, agora libertos pelo poder da palavra. A palavra está operando libertação e cura. A palavra está fluindo. O nome de Jesus está resplandecendo na sua atitude, na sua decisão, na sua escolha. Em nome de Jesus, receba agora a virtude do Espírito de Deus, que renova os corações que estão famintos. Vai tocando, Senhor, vai ministrando força, vai ministrando virtude, poder espiritual, unção e virtude no nome santo de Jesus. Vai trazendo vitória, Senhor, pelo sangue de Jesus, pela autoridade de Deus, em nome de Jesus, Pai Celestial. Nós oramos, Senhor, pedindo agora que o Senhor penetre, Senhor, no âmago, Senhor, da alma e do Espírito, para fortalecer, para ungir, para capacitar. Em nome de Jesus, cai por terra todas as obras do maligno, todas as mentiras de Satanás, os demônios que estão sempre trabalhando contra a alma do homem, sejam derrotados agora em nome de Jesus, sejam agora anulados pelo poder do santo nome de Jesus. Cai por terra todas as obras do maligno. Nós repreendemos agora todo o fluir maligno, e haja agora um mover do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que move nosso coração, que nos arrasta para Deus, que nos faz vencer, que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Em nome do Senhor, vai ministrando a tua bênção, Senhor, a tua vitória. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, em nome de Jesus nós oramos, declarando a bênção, a força espiritual, a renovação de Deus na vida de cada um. Santo nome de Jesus. Oramos pela tua filha, Senhor. Oramos, Senhor, pela restauração plena e completa, pela restauração espiritual, emocional, pela restauração, Senhor, da alma, em nome de Jesus. Abençoe agora, em nome de Jesus. Sai agora todo mal, toda tristeza, angústia, saia em nome de Jesus. Queima o mal, Senhor, implanta agora a tua bênção, a tua paz, a moradia do Espírito Santo neste vaso que é, Senhor, templo e santuário de Deus. Em nome de Jesus, esta graça vá fluindo na sua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus.